céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Boa tarde, tudo bem? Olha, eu aqui novamente com mais um vídeo para compartilhar, para chegar. Deus sabe aonde a força, né, que tem as mídias. Então só Deus sabe aonde esse vídeo pode chegar. E já fiz alguns e quero nesse aqui deixar esclarecer um pouco quais seriam os meus objetivos com esse vídeo. Compartilhar da mesma fé com aqueles que já creem em Jesus e fazer conhecido a Jesus Cristo. Não tenho a prepotência de trazer o pleno conhecimento de Jesus, mas compartilhar da minha fé, da minha esperança, compartilhar das minhas experiências, segundo o que a palavra de Deus, o Evangelho, ele nos revela sobre Jesus. Eu perguntaria para você: você conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus? O quanto você tem aprendido dele na sua vida? Esta é uma pergunta até um pouco, talvez, seria engraçado. Talvez muitos poderiam me responder. É o que eu mais escuto hoje de Jesus. Tem muitos falando de Jesus. Esse vídeo aqui, eu sou mais um dos muitos na internet falando de Jesus, nos canais de televisão. Então, aí é que está a questão. Que Jesus que você conhece? Você conhece um Jesus? Qual é a imagem que você tem? Automaticamente você pode ter uma imagem equivocada, uma compreensão equivocada de Jesus, se você relacionar Jesus aos que às vezes falam de Jesus. E eu me lembro que um dia entrei numa igreja aos meus 20 anos de idade e havia um pastor no púlpito pregando sobre Jesus, e dizia que o texto em João capítulo 8, ele dizia assim: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Naquela noite, era em dia de carnaval, eu fiz uma oração. Falei: Senhor Jesus, eu quero te conhecer. Eu fiz desse jeito. Se o que esse pastor está dizendo é verdade, eu quero conhecer essa verdade. Quero me aprofundar nisso. Orei que o Senhor me ajude. E ao sair daquele culto, daquela reunião, um dia de manhã fui comprar uma Bíblia. Procurei na cidade. Isso eu estou falando coisas de 27 anos atrás. E diante do que eu tenho descoberto, do que tem sido revelado ao meu coração, quero compartilhar com amigos, compartilhar com familiares. E, como eu já disse, para poder chegar aonde esse vídeo, a mídia, essa ferramenta de comunicação, onde ela chegar, e eu puder contribuir para que, assim como eu fico maravilhado, encantado, atraído, como eu fico sempre disposto a conhecer mais, a se render a Jesus Cristo, que a Bíblia aponta como Filho de Deus, como aquele que desceu dos céus, segundo o relato histórico, segundo o relato da Bíblia, o único ser divino que andou na face dessa terra. Até as demais religiões
Em muitas religiões, Jesus também é reconhecido. Ele é um personagem histórico, real, confirmado pelas demais religiões, pela história. Mas a Bíblia, o Evangelho, trata da sua essência e da sua vida. E o que ocorre é que muitas pessoas, às vezes, creem em Jesus, mas a sua fé ela está, às vezes, apagada. A sua fé, às vezes, está morta. Ou, às vezes, há bloqueio no seu coração e na sua mente em relação a Jesus. Quando você relaciona Jesus com os ícones que você vê na mídia, ou muitos que usam o nome de Jesus. Mas eu quero aqui compartilhar, convidar você a ir para o Evangelho, a ir para a palavra de Deus, simples como ela é. Deus não complicou. Muitos têm medo e receio da Bíblia, acham que só alguns podem interpretar. Às vezes você já pegou a Bíblia, lê, parece que não entende nada. Eu quero te ajudar. Eu quero, através desses vídeos, trazer para você sede, trazer para você, dizer para você que você pode alcançar um conhecimento de Jesus Cristo que é simples. Porque Jesus diz, que ele diz sobre ele, que ele é manso, humilde de coração. Ele veio numa simplicidade nessa terra. Mas ele trouxe ensinamentos profundos para a prática de vida na terra, numa vida que agrada a Deus, uma vida cheia de virtudes. Ele é a nossa inspiração, ele é a minha inspiração, e você pode. Eu quero, nesse vídeo, nesse tempo, breve meditação, quero citar uma fala dele, que está em Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 42. Versículo 42, Jesus responde aos seus discípulos, olha, escute bem, você vê, ele diz que os governadores, sabei que os governadores dos povos, ele nos tem sobre o seu domínio. Olha o que se coloca na condição, nos tem sobre o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Olha que interessante, que profundo e que subversivo, que contrariedade dos desejos e anseios dos homens e dos corações dos homens. E assim como o homem está na face da terra, obcecado, obstinado pelo seu orgulho, pela sua maneira de olhar a vida e de praticar e de entender os valores da vida, vem Jesus com uma proposta niveladora, como uma proposta tentando abrir os olhos dos homens, para que eles vejam, para que eles compreendam que todos somos iguais, uma mesma raça, criadas por Deus, ainda que com faculdades, com sabedoria, com ciência, com capacidades dadas por Deus, mas nós somos de uma só raça, uma só condição, não existe ninguém superior a ninguém. Essa construção, essa desigualdade, essa questão de riqueza, de pobreza, de exaltação, de humilhação, não é este o propósito de Deus quando ele estabelece o seu reino. Assim é o Jesus que ensinou. Mas você vai dizer, talvez muitos falam em nome de Jesus, mas agem como os governadores, vivem como os governadores dessa terra, como os governadores dos povos. Sabe o que acontece aqui? Porque ele deu essa resposta?
e deixou bem claro, porque Tiago e João, 2 discípulos, juntamente com a sua mãe, sua mãezinha querida, qual mãe que não quer o melhor para os filhos? E esta mulher chega diante de Jesus, porque Jesus estava dizendo do reino, é chegado o reino, vai ser estabelecido o reino de Deus, e a compreensão dela de reino de Deus era semelhante à compreensão de reino dos homens. E Jesus diz para esta mãe: por acaso seus filhos iam tomar o cálice que eu tenho para tomar? Iam trilhar o caminho que eu vou trilhar para ser exaltado e assentar no trono? Mas mesmo assim, ainda que eles tomem, ainda que eles morram, paguem sua vida, não é assim que é estabelecido o reino de Deus. Homens e mulheres que agradam a Deus nessa terra não são homens e mulheres que buscam patamares, que estabelecem. Isso é coisa desta terra, coisa de empreendimento, de trabalho, organização humana, social. Mas no reino de Deus, ele deixa bem claro, grande, uma pessoa grande diante de Deus não é o que tem milhões de seguidores, não é o que tem capacidade de juntar riquezas e poderes dessa terra. Grande para Deus é uma pessoa que serve, é uma pessoa que serve o seu semelhante, é uma mãe que serve os seus filhos, é um filho que serve aos seus pais, é um empregado que serve ao seu patrão, é um patrão que serve aos seus empregados. Este é o propósito de Deus. Ele diz: os governantes exercem domínio, poder, os maiorais e grande autoridade. No reino não. A autoridade espiritual no reino é aquele que serve, aquele que se doa. Este é grande. E ele diz: quem quer ser o primeiro? No verso 44 ele diz: quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Essa é a proposta de Jesus. Pois o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que você seja uma pessoa generosa, que você seja uma pessoa inspirada em Jesus Cristo. Não tenha medo de doar-se, não tenha medo de estender a mão, não tenha medo de compartilhar, porque com certeza você pode estar indo em contramão da grande maioria, até de muitos que dizem seguir Jesus. Mas você será grande no reino. Você estará à frente de muitos, como eu digo, aos olhos de Deus. Porque Jesus revela aqui que não é o cargo, não é o posto, não são os patamares que os homens estabelecem. Isso não tem valor nenhum para Deus. O que tem valor para Deus é alguém que serve, alguém que se doa, é alguém que se entrega, é alguém que é generosa, é generoso, porque ele é inspirado. Porque vou praticar isso? Porque tenho que buscar isso? Porque o Filho do Homem, ele andou sobre essa terra, não para ser servido, ainda que ele é rei, ainda que ele é senhor, mas ele andou nessa terra para dar a vida, resgate de muitos e servir a muitos. Deus te abençoe nessa tarde, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te ajude a compreender a revelação da palavra